Então, a gente vai dar início à nossa reunião do Departamento de Pediatria. A gente sempre tem tentado eh, fazer com que a nossa comunidade entenda o que tem sido feito, né? E essa apresentação do Dr. Jamil é feita com dados que foram obtidos e que estão ainda não publicados, né? E a gente tem, então, a satisfação de ter aqui o professor Dr. Jamil Pedro Figueira Caldas. Alguém está com o microfone ligado, está dando eco. Por favor, desligue. E o Dr. Jamil ele é sim, do departamento, né, da ANEL. Muito obrigado pela sua gentileza em participar aqui da nossa reunião. Bom dia a todos, obrigado, Ângela, pelo convite. Então, como a Ângela falou, isso aqui o que a gente vai apresentar é uma dissertação de mestrado defendida ano passado pela Bárbara, que foi ex-residente da pediatria, depois residente da neonatologia, e fez mestrado comigo, e o trabalho ficou com dados bem interessantes, e, na verdade, o banco de dados, então, vai ser defendido também como parte do doutorado dela, então, a parte já foi defendida como mestrado, e ficou algumas análises ainda para ser definida como doutorado, porque teve resultados bem interessantes. Então, o trabalho é de uma tendência de incidência da sepse neonatal tardia por bactérias multiresistentes em recém-nascidos de muito baixo peso, uma análise de 15 anos feita aqui do banco de dados do CAIS. Então, a sepse é uma disfunção orgânica e potencialmente fatal, né, que a gente sempre fica preocupado, porque devido à desregulação do hospedeiro em relação à sepse, né, você tem um quadro bastante grave, com grande evolução, grande chance de evolução para óbito. Né? Então, e o problema na sepse neonatal não há um consenso na definição, como existe para pediatria, existe para adultos, pela própria característica do recém-nascido, e o pior no recém-nascido preterno, que as manifestações são muito inespecíficas. Então, entre definir o que é sepse, definir o que é uma outra doença específica do recém-nascido, ou, na verdade, não é nada mais grave, muitas vezes essa situação clínica é bastante complicada, e isso que tem gerado, muitas vezes, um uso disseminado, elevado de antibióticos, nessa população extremamente frágil, e tem também consequências em relação a esse uso não racional. Classicamente, a sepse neonatal é dividida em dois grandes grupos, que é a sepse precoce e a sepse tardia, com limite de corte temporal e 48 horas de vida. A gente não vai abordar a sepse precoce, que tem uma transmissão vertical, ou seja, a partir de micro-organismos provenientes da mãe, do trato geniturinário da mãe, e a gente vai abordar basicamente a sepse tardia, que é a transmissão horizontal, que é, na verdade, uma associação, está dentro do espectro das infecções relacionadas à ciência da saúde, e é importante, né, a gente conhecer os nossos números para que a gente evite a sepse e tenha um uso racional de antibiótico nas nossas unidades neonatais. Então, a prevalência da sepse neonatal é uma causa principal de cerca de 15% dos óbitos, tá? Isso em termos numéricos é bastante importante, porque varia aí de 1,3 até quase 4 milhões de casos no ano, isso globalmente avaliado pela OMS, o que gera aí, então, entre 400 a 600 mil mortes por ano. Então, é uma doença bastante prevalente e importante em termos de mortalidade. E, obviamente, que os mais imaturos, devido a uma série de características imunológicas e de necessidades de intervenções para instalação de dispositivos invasivos, essas crianças são as mais atingidas. Então, nas crianças aí de 25 semanas, quase metade tem algum episódio de sepse neonatal tardia durante a sua evolução. E, além de causar morte, a sepse também provoca um aumento significativo da morbidade. Então, as crianças que têm sepse durante a internação, ela tem mais morbidades neonatais e, eventualmente, até mesmo para o resto da vida. Então, existe uma associação importante de risco de graves complicações, não só em relação à morte, como choque séptico e outras complicações do período neonatal e até mesmo para a vida toda. Os fatores de risco, então, basicamente, tem dois deles importantes que a gente não consegue interferir, que é a prematuridade e baixo peso ao nascer. Então, a criança, por alguma indicação obstétrica fetal, essa criança nasce imatura, nasce com baixo peso, portanto, são dois fatores que eu não consigo mexer, mas o restante eu consigo diminuir essa predisposição
abre aspas, natural dessa criança ter infecção, depois explico por que não é tão natural assim, devido a uma série de fatores e que eu posso tratar melhor essa criança, cuidar melhor essa criança. A integridade diminuída da pele e mucosa, portanto, se eu cuidar melhor dessa pele, dessas mucosas, agredir menos a criança, eu consigo ter menos invasão bacteriana. A imaturidade imunológica, na verdade, é uma imaturidade funcional. À medida que a criança vai ficando mais velha ou vai amadurecendo, esse sistema também vai se adaptando e vai se tornando competente. A exposição a procedimentos invasivos e o uso de antibióticos, aqui está a grande missão, não só das unidades neonatais, mas qualquer local de atendimento na pediatria em adulto, ou seja, quanto menos invasivo eu for e quanto menos antibiótico eu usar, menor chance eu tenho de propiciar um aparecimento de um outro episódio séptico e também menor risco de morte e outras consequências dessa criança. E as próprias complicações do recém-nascido com displasia bronquipulmonar e pericolite são fatores de risco que podem levar à quebra da barreira cutânea mucosa e o surgimento de um quadro séptico. E aqui está a nossa, digamos que a nossa ponto de reflexão, né, já que a imaturidade e o peso eu não consigo interferir, mas a questão dos dispositivos invasivos, o quanto eu preciso invadir, o quanto esse dispositivo é realmente necessário, se ele for necessário que ele fique o menor tempo possível, incluindo os catéteres vasculares de longa permanência, e a superlotação das unidades, seja neonatais, de UTI pediátrica ou de UTI adulto, que realmente a proporção entre cuidador e criança ou paciente torna-se crítico nessa aplicação de um cuidado bem estabelecido, né? Então, as medidas profiláticas sepsis-natais são simples, mas muitas vezes elas não têm uma adesão da equipe cuidadora. A higienização das mãos, que é um ato extremamente simples, mas que muitas vezes essa adesão não é 100%, e deveria ser 100%. O isolamento de paciente, quando indicado, precisa ser feito para evitar justamente a disseminação daquele micro-organismo para outros pacientes, e lembrar aqui que a bactéria ela é levada pelo cuidador, né? No caso também de neonatal, as crianças não andam, elas não engatinham, elas não vão para o leito do vizinho, portanto, se houver transmissão cruzada, ela foi levada, então, pela equipe. E por isso, o processo de higienização das mãos é extremamente importante e o manejo adequado do dispositivo, evitar a contaminação de dispositivos ao redor dessa criança, impedindo a transmissão de micro-organismos para essa criança, né? A resistência bacteriana, então, ela é quase inevitável que aconteça, né? Então, desde que foi entrado o primeiro antibiótico, foi introduzido na prática clínica, menos de 10 anos depois, o Staphylococcus já apresentava resistência à penicilina, e isso foi um fenômeno gradativo. Então, quanto mais eu uso, mais eu induzo a bactéria a reagir e produzir mecanismos, né, de mutações genéticas e outros mecanismos de resistência aos antimicrobianos. E isso é uma tendência mundial, e nessa avaliação aí de 2019, quase 1,3 milhões de mortes provocada por micro-organismos resistentes aos antibióticos atualmente disponíveis. Então, é um fator muito preocupante, né? Estima-se pelo CDC e pelo OMS que mais de 70% das bactérias patogênicas são resistentes a pelo menos uma classe, a pelo menos um antibiótico, e a gente tem um medo, né, do risco de retorno à era para antibiótico, em que as pessoas, uma vez infectadas, elas evoluíam para cura espontânea, que era um número pequeno, e dependendo da gravidade da situação, a pessoa morria decorrente de um quadro séptico grave, né? Nas unidades neonatais, existe uma menor prevalência da resistência bacteriana, muito provavelmente porque a equipe neonatal está muito atenta a essa questão, ela usa antibiótico de uma forma mais racional e, portanto, você tem uma menor incidência de resistência. Mas existe uma ascensão no mundo, né? Então, o papel do uso antimicrobiano de amplo espectro, quanto maior o espectro de antibiótico que eu utilizo, mais eu induzo a resistência bacteriana, muitas vezes até durante o próprio tratamento. E um fator preocupante é o excesso de tratamento desnecessário. Digamos que o inadequado não é iniciar um tratamento antimicrobiano quando existe a suspeita de sepsis, mas é manter o antibiótico quando, na verdade, essa hipótese de sepsis ela foi descartada. E é isso que leva, na verdade, a exposição continuada e leva à indução da multiresistência. A falta de treinamento da equipe em relação não só ao manejo dos dispositivos, à indicação dos dispositivos, e até mesmo a questão do uso racional do antibiótico, é importante para que esse uso realmente seja muito adequado nas unidades neonatais.
envolvido, como disse anteriormente, com as técnicas inadequadas de antisepsia e higienização das mãos, e dessa questão da prematuridade ser um fator de risco importante para a sepse tardia, embora ele não seja o grande determinante. Então, a resistência bacteriana, ela supera o surgimento de novas drogas, então é realmente muito preocupado com essa situação, na verdade é uma preocupação em qualquer faixa etária, né? A faixa etária neonatal existe uma carência de estudos nessa avaliação de resistência bacteriana nas unidades neonatais, e importantíssimo conservar a eficácia dos tratamentos atuais, aqueles que a gente usa atualmente, né? A abordagem múltipla muitas vezes é necessária, existe uma trajetória contínua e inevitável da indução da resistência, mas ela pode ser desacelerada. E só para vocês terem uma ideia, a gente ainda continua usando oxacilina e amicacina, 2 antibióticos, abre aspas, simples, mas que a gente tem conseguido com esse esquema manter o tratamento eficiente das nossas crianças, sem necessidade de usar drogas de amplo espectro, e como vocês vão ver, isso não está implicado em maior número de mortes, porque eu deixei de usar antibiótico mais potente, e, portanto, a criança morreu. Tá bom? A unidade neonatal do CAIS, então, tem um número expressivo de recém-nascidos de risco, seja prematuros ou por baixo peso, né? Está englobado aí dentro do departamento número 7 e a macro-região 15, a nossa famosa RAS 15, né? Nós temos aí uma média de nascidos vivos em torno de 2.500 por ano, uma internação de 90 a 120 recém-nascidos de muito baixo peso por ano, é uma proporção bastante importante de crianças de risco, tanto para sepse como sepse por multiresistente. E em 1995, 96, a gente teve 2 surtos de infecção por bactérias multiresistentes, foram 18 casos, praticamente num curto intervalo de tempo, e o que a gente tinha, digamos, de fator de risco além da prematuridade do baixo peso é que a gente usava a ceftriaxona, uma cefalosporina de terceira geração, como esquema empírico, e obviamente que isso trouxe as suas consequências em relação à indução de resistência de micro-organismos multiresistentes aqui dentro da unidade, com esses surtos com alto índice de mortalidade naquele momento. Então, as medidas de controle foram estabelecidas e que surtiu bastante efeito, tanto que em menos de um ano de instalado as coortes e mudado o esquema antibiótico e feito todo o processo educativo da equipe, os multiresistentes desapareceram da unidade e passaram a ser muito pontuais. Então, essas medidas de controle, elas seguem em vigor, a gente não tem dados recentes de multiresistência, então foi um trabalho feito aí pela Roseli no final dos anos 90, né, que gerou a tese dela de doutorado defendida em 2000, então é importante a gente conhecer a incidência e perfil microbiano atual, justamente para a gente verificar se as nossas práticas essenciais em relação ao uso empírico de antimicrobiano, ele é eficiente e adequado para nosso padrão de multiresistência, nosso padrão microbiológico. Então, o objetivo geral do trabalho foi avaliar a incidência de sepse neonatal tardia por bactérias multiresistentes em crianças de muito baixo peso, internados aqui no CAIS em um período de 15 anos. Então, os objetivos específicos foram 4, que é avaliar a tendência anual de incidência da sepse como um todo, os agentes etiológicos responsáveis por esses quadros, as topografias e qual foi mais frequente, e comparar a taxa de óbito hospitalar entre os grupos com bactérias multiresistentes e aquelas não multiresistentes nessa população de recém-nascidos de muito baixo peso. Então, foi um estudo observacional, longitudinal, retrospectivo, com análise, então, de tendência temporal. Foi feito, então, aqui no CAIS, uma unidade neonatal terciária, né, um hospital universitário, com atendimento público, né, com 30 leitos, sendo 15 unidades de terapia intensiva, 10 unidades de cuidados intermediários e 5 de leito canguru. Tá bom? Então, foram elegíveis todos os recém-nascidos de muito baixo peso, que são aqueles que nascem abaixo de 1,5 kg, internados, então, entre 2006 até o final de 2020. A sepse neonatal tardia foi definida como aquela adquirida após 48 horas de vida, confirmadas por hemocultura ou cultura de líquor, causada, então, por gêmeos que têm um perfil de aparecimento de multiresistência, como Staphylococcus aureus, Enterococcus e as bactérias gram-negativas. A gente excluiu os Staphylococcus coagulase negativos, porque já tem um perfil de multiresistência definido, eles normalmente são resistentes à oxacilina, mas eles não são habitantes normais ou habituais da pele cutânea e da pele, né? E eles não necessitam de manobra de medidas de controle de precaução.
Bom, a gente não considerou infecção urinária só com urocultura positiva, sem hemocultura ou líquor positivo, porque a definição de infecção urinária é bastante complicada em recém-nascido. E a definição, então, de bactérias multiresistentes foi baseada, então, em um protocolo interno realizado pelo da Comissão de Prevenção e Controle de Íris do CAISM, que é baseado também em documentos da Anvisa e documentos do CDC norte-americano. Então, a gente avaliou os enterococos, o Staphylococcus aureus, esses são os padrões de resistência avaliados, a Acinetobacter, Escherichia coli, Klebsiella, a Pseudomonas, Morganella, o grupo CESP, que é uma série de gêneros de bactérias gram-negativas, e algumas bactérias não usuais encontradas durante o transcorrer do trabalho, que não tinham suscetibilidade ao esquema empírico habitual, oxacilina e amicacina, e, portanto, elas foram incluídas como um padrão de potencial multiresistência. As fontes de informações foram um banco de dados interno informatizado. Então, a gente tem um banco de dados que pertence à Rede Brasileira de Pesquisa Neonatais, que contém algumas informações dessas crianças e demais informações foram buscadas nos prontuários, nos registros eletrônicos, e teve a aprovação do CEP aqui da Unicamp. A gente, então, definiu 2 grupos de avaliação, aqueles recém-nascidos de muito baixo peso, com sepsis cardíaca confirmada por agente multiresistente, e aqueles por agente não multiresistente, fazendo-se, então, análise estatística baseada numa série temporal. Então, em relação aos resultados, dessa população de recém-nascido de muito baixo peso, a gente teve 1.575, aí quase 1.600 crianças nesse período de 15 anos, internados, a maior parte nascidos no CAISM, só 90 nascidos já chegou nascido aqui no CAISM. Dessa população, então, 125 nascidos no CAISM, 125 morreram na sala de parto, portanto, não foram internados, né? E dessa população de 1.575 recém-nascidos, 1.101 não tiveram infecção ou tiveram apenas o quadro precoce, né? Sobrando para análise, então, 473 recém-nascidos com sepsis tardia, o que dá uma taxa de 30% de incidência de sepsis tardia, depois a gente confirma, né? Mas a sepsis tardia que a gente interessa e que, na verdade, precisa ser realmente, realmente deve ser um quadro verdadeiro, a sepsis precoce confirmada foi baixinha, né? E em relação à sepsis tardia, que é o nosso foco, dos 473, 259 tiveram a comprovação microbiológica em hemocultura e líquor, que dá 16% desse total de internados. Então, do 473, 214 teve sepsis tardia presumida. Então, desses 259 com sepsis tardia confirmada, 99 foram sepsis tardia pelos agentes estudados, 86 deles tiveram um episódio, 13 apresentaram 2 ou 3 episódios de sepsis tardia durante a internação. E desses, então, somando, então, deram 114 um total de 114 episódios de sepsis tardia pelos agentes de interesse, áureos, enterococo, bacilo, gram-negativos. A maior parte desses 114 da hemocultura, e em 5 havia a cultura de líquor positivo, também foi uma cultura positiva. Uma co-infecção, presença de mais de um agente em mais de uma amostra, né, o que gerou, então, 119 agentes etiológicos, 114 episódios de sepsis tardia. Foram crianças bastante pequenas, né, no dia de idade gestacional de 28 semanas, com peso de nascimento de 885 gramas, a proporção de crianças de extremo baixo peso, menor que 1.000 gramas, foi quase 70%, e um quadro de sepsis tardia, comparando as crianças que apresentaram pelos agentes isolados, pelos agentes de interesse, pelos agentes multiresistente e não resistente, de 11 versus 14 dias, não havia diferença entre os grupos, entre idade gestacional, peso, e essas classificações de subpopulações. Então, eram imaturos e de muito baixo peso. Todos eles acabaram sendo submetidos à categoria central e uso do NMP, porque é protocolo do serviço e necessidade terapêutica dessa criança. 100% deles foram ventilados, versus 81% dessa população de crianças que desenvolveram multiresistente. Deu um valor estatístico, mas não há significância clínica.
né? Então, em relação a todas as características da mãe, do parto, da presença de uma formação, do uso de cateter central, nutrição parenteral, cirurgia prévia, das características demográficas de recém-nascido, não havia diferença entre as crianças que apresentavam multiresistente, que foi 19, desse total de 99, contra os não multiresistentes. Então, as crianças aparentemente eram muito parecidas em termos de características gerais, né? Se a gente comparar essa incidência aí de sepsis tardia confirmada de 16%, a gente está abaixo do padrão brasileiro, da pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, foi uma média de quase 24%, variando de 15% até 40%. Veja que tem centros universitários brasileiros com uma alta taxa de sepsis tardia confirmada, e um trabalho mais recente feito em Botucatu, que mostrou também uma taxa de quase o dobro de 29%, nessa mesma população de extremo baixo peso. Na América do Sul, isso também é mais elevado, né, de 22%, então a gente está com um perfil aí de país de primeiro mundo. Na Coreia do Sul, em torno de 19%, nos Estados Unidos, um trabalho inicial de 21% a 24%, no Canadá, em 23%, Israel, também um país de alto nível socioeconômico de 30%, está acima dos nossos valores. Um trabalho norte-americano realizado mais recente, já com 12%, né? E na Alemanha também de 11%, a rede norte-americana de pesquisa, que é a Vermont Oxford, em torno de 9%. Então, os nossos valores estão mais próximos dos países em desenvolvimento do que do padrão brasileiro e dos países de baixa renda. Essas diferenças, né, que oscilam entre os vários trabalhos são diferenças em critérios de inclusão. A definição se sepsis tardia é 48 horas, 72 horas, até 7 dias envolvidos nos trabalhos. Eles trabalharam apenas com o primeiro episódio de sepsis, então se a criança teve 2, 3 episódios, eles não foram avaliados. Existiam critérios menos restritivos de definição de sepsis, e a gente acabou fazendo um número bastante importante de avaliação de casos, baseados numa coorte inicial de quase 1.600 crianças. Bom, dos agentes etiológicos encontrados nessa amostra, foram 330 agentes etiológicos na sepsis tardia como um todo, um predomínio importante aí dos gram-positivos, notadamente estafilococcus coagulase negativo, as gram-negativas em torno de 17%, e uma taxa bastante baixa de sepsis de infecção invasiva por fungo em torno de 5%. Essa distribuição também é muito próxima dos países em desenvolvimento, sendo que nos países de alta renda, nos países de baixa e média renda, existe o oposto, existe um predomínio de gram-negativo e fungo nessa população com alto risco, com alta taxa de mortalidade. Então, aqui é só uma ilustração, né, dos gram-positivos, então, basicamente, os coagulados negativos e os Staphylococcus, uma distribuição aqui entre as várias espécies de coagulase negativo. Dos gram-negativos, houve um predomínio aí da Klebsiella, da Enterobacter, um número muito baixo aí de Pseudomonas e outros gram-negativos mais agressivos, e a população de Cândida aqui demonstrada nessa tabela. A etiologia, então, em relação, como eu disse, os países de alta renda, como Canadá, Estados Unidos, Alemanha e Itália, existe um predomínio de gram-positivos, e nos países de média e baixa renda, com predomínio aqui de gram-negativo, sendo que é importante considerar que nesses países aqui não só é gram-negativo, como gram-negativo multiresistente. Tá? Então, ele está alinhado com países de alta renda, provavelmente isso é reflexo do perfil do serviço, numa região de grande desenvolvimento econômico, ser um centro universitário, referência para alto risco, mas com recursos, uma infraestrutura adequada à população dessa criança, fazendo com que a gente tenha menos sepsis tardia e com um predomínio aí de corpos gram-positivos, que são habitantes habituais presentes na pele. Né? Existe uma ampla disparidade entre regiões do Brasil, existem algumas regiões do Brasil em que o predomínio de gram-negativo de fungo também é mais frequente, se assemelhando então aos países de baixa e média renda, né? E em algumas regiões, infelizmente, a gente tem poucos dados. Aqui a gente mostra para vocês, graficamente, aqui é o número total de crianças internadas de muito baixo peso no CAISM, e aqui o número de episódios de sepsis tardia ano a ano
uma tendência, inclusive, de redução ao longo dos anos da sepse tardia confirmada por cultura. Então, apesar dessa taxa ser 16% global, existiu uma tendência à queda significativa ao longo dos anos, mostrando um serviço com maturidade para promover essa questão de qualidade. Bom, quando a gente considera, então, os Staphylococcus aureus, enterococo, bactérias negativas, que é essa linha verde aqui embaixo, são o número absoluto de casos, a gente tem, então, uma tendência um número baixo e não crescente ao longo dos anos. Não diminuiu, mas também não houve, já era um número baixo e foi ficando, e permaneceu baixo durante todos esses 15 anos. Aqui a gente não coloca a porcentagem, porque os números são tão pequenos que eles iriam se sobrepor e dificultar a leitura do gráfico. Quando a gente considera, então, os multiresistentes, que é essa linha contínua roxa aqui embaixo, verifique que praticamente não tem, né? Tem anos aqui, 2008, 2009, 2014, em 2019, 2020, nenhum caso de bactérias multiresistentes no serviço, aparecimento aí de 1 até 4 casos por ano, durante essa avaliação dos 15 anos, tá bom? Então, por multiresistente, como falado anteriormente, foram 19 crianças, com 20 episódios, que teve mais uma criança. Isso dá uma taxa de 12,7 para cada 1.000 recém-nascidos de baixo peso internado, corresponde a 6% da sepse tardia comprovada e a 17% pelos agentes estudados. Uma tendência de estabilidade que nos deixa bastante tranquilos, né? Quando a gente compara essa taxa de 6%, a gente, obviamente, que está um pouco mais elevada que esse trabalho alemão, mas se a gente considerar que nesse trabalho da Jordânia, que 70% das infecções nessas unidades neonatais da Jordânia já são por multiresistentes. É um contraste bastante importante. Então, a gente mostrou que a multiresistência permaneceu baixa, estável, apesar de alto risco. A média baixa poderia justificar a estabilidade de incidência, né? A ausência do aumento da incidência é um fator positivo, então eu não tive aumento, então só o fato de eu ficar baixo, estável, já é um resultado positivo, né? Então, mostrando que as medidas de educação e de estrutura e de uso racional de microbioma estabelecido lá no século passado, já aí praticamente 30 anos, elas estão surtindo efeito, elas mantêm, então, uma redução da incidência após essa medida de intervenção, sem um aumento expressivo desse tipo de infecção por bactérias multiresistentes, né? E que práticas na nossa unidade neonatal poderiam justificar as baixas taxas? Medida de antisepsia, higienização e cuidados na manipulação de qualquer dispositivo, seja tubo traqueal, sonda vesical, dreno torácico, catéter intravascular, eles têm um processo de instalação e um processo de cuidado bastante cuidadoso, e que, seguindo protocolos operacionais padrão, e que faz com que, apesar da invasão da mucosa, invasão da pele, a gente consegue manter essas crianças sem infecção, ou com um número baixo de infecção, e um número extremamente baixo de multiresistência. Isso parte de um treinamento da equipe multidisciplinar, independente da sua formação, e novos protocolos para o manejo da sepsis a gente foi adquirindo ao longo dos anos em que a gente deixou de tratar uma análise de fator de risco, se aquela criança realmente não havia fator de risco dentro da sepsis, ela deixava de usar antibiótico, e naquelas que existiam um fator de risco, mas que a evolução clínica dessa criança mostrou que a sepsis foi afastada após 36, 48 horas, a gente consegue retirar esse antibiótico, diminuindo, então, a exposição, tempo de exposição antimicrobiana na unidade. Então, restrição de dispositivos invasivos, gradativamente a gente tem entubado menos essa criança, dado leite com mais precocidade, portanto, a gente tira o cateter venoso central mais precocemente, né? Então, isso faz com que o cuidado se aprimorou no sentido não invasivo e trouxe repercussões importantes para a vida dessas crianças. A suspensão de antibiótico mais precocemente, o que a gente fazia na suspeita de sepsis, aguardava 72 horas para retirada, hoje a gente faz aí com muita segurança, reduziu para 48 horas e hoje com 36 horas de antibiótico terapia, baseado em uma série de critérios, se a evidência de sepsis ela foi frusta, não há realmente pouca evidência de que seja sepsis, porque as culturas são negativas, a gente suspende com 36 horas. E um ponto importante, né, a gente já tem aí, com a microbiologia há mais de 30 anos, métodos automatizados e que nos informam em tempo real
seja por telefone, seja com uma planilha compartilhada com a microbiologia, ele tem resultados em tempo real, ou seja, se for às 3 da manhã ou 3 da tarde, o laboratório nos informa, houve crescimento de micro-organismo nessa amostra que vocês enviaram. Né? Então, essa política de cuidado de uso racional de antibióticos, a gente já publicou nessa mesma população de recém-nascidos de muito baixo peso, uma avaliação de praticamente 1.000 crianças internadas no período anterior a esse, 70, quase 3/4 deles, eles nunca foram expostos a antibióticos. Por que nunca foram expostos? Porque não havia motivo para isso. Né? Eram gestações interrompidas por causa materna, por causas não infecciosas maternas, não havia sintomatologia clínica de infecção, então não havia necessidade de, só porque eram muito imaturos ou porque eram muito pequenos, que essas crianças deveriam usar antibiótico, o que é uma realidade no mundo todo, não só no Brasil. Né? 15% deles tiveram antibiótico suspenso naquele momento até 72 horas, 10% da população total aí que receberam o tratamento completo para sepsis, porque realmente essa sepsis precoce existe uma evidência de que ela estava presente. Isso não representou aumento da mortalidade nessa população. É uma abordagem totalmente não usual nas unidades neonatais brasileiras e do mundo de ter esse raciocínio clínico muito bem estabelecido e dizer, essa criança está infectada, essa criança parece infectada, essa criança está realmente infectada. A gente tem critérios clínicos e critérios laboratoriais que nos permitem fazer esse tipo de abordagem e que já é um bom início de vida, ou seja, ele não foi exposto a um antibiótico. Então, o uso inapropriado de antibióticos nos primeiros 3 dias de vida aumenta o risco de sepse tardia, que é o nosso objetivo do trabalho, aumenta o risco de enterocolite, aumenta o risco de desbiose, uma série de consequências que muitas vezes são por longo termo, em longo prazo, para o resto da vida dessa criança. Bom, e como esse uso de antibiótico, né, como em qualquer população, como é que esse uso de antimicrobiano provoca, então, a alteração da colonização, principalmente da pele e do tubo gástrico dessas crianças. Lembrar que a microbiota, ela depende da prematuridade, do tipo de alimentação e também dos antibióticos, gerando, então, a desbiose levando à formação de micro-organismos patogênicos e uma estreita relação aí com indução de resistência bacteriana. O prematuro a gente tem, então isso é um fator comum. O que muda nessa linha, nesse raciocínio linear que tem acontecido? É que a nossa alimentação é com leite materno e leite humano, precoce, então com 2, 3 horas de vida, mesmo os muito pequenos, muito imaturos, já começam a receber algum tipo de alimento, alguma quantidade de leite materno e leite humano, e nossa política de uso antimicrobianos é bastante restrita, é bastante racional, então a gente interrompe essa tendência linear de antimicrobiano, desbiose, micro-organismo patogênico, resistência bacteriana, morte. Então, que seria esse uso de microbianos? Não tem dúvida que existe uma associação direta aí com a resistência bacteriana, com a sepsis tardia, com a infecção fúngica invasiva, com morte, e outras consequências para o recém-nascido, que muitas vezes não são comentadas, como que o uso inadequado, o uso não racional de microbianos também está envolvido com lesão do sistema nervoso central grave, leucomalácia periventricular, com indução de doença que pode levar à cegueira permanente, retinopatia da prematuridade, com a indução da doença pulmonar crônica e com a enterocolite necrosante, ou seja, são consequências para o resto da vida dessa criança. Então, a gente precisa ter uma política de uso racional de antibiótico bastante estabelecida na unidade neonatal e em outras demais unidades do hospital, para que a gente não tenha consequências tão graves para essa criança. Né? Os agentes multiresistentes. Então, como é que se distribuiu esses agentes em relação à multiresistência? A nossa taxa de Staphylococcus aureus multiresistente foi em torno de 18%, que é um padrão mundial bastante aceitável. Nenhum enterococo era multiresistente. Os gram-negativos em torno de 19%, então, que deu a taxa de 16,8%. Tá? Aqui a distribuição, né? Do Staphylococcus aureus, então, foram esses 18% de multiresistência, a nossa grande distribuição em relação aos gram-negativos, se a gente observar esses valores, algum deles parece elevado, os números de crianças, ou o número de isolados é muito pequeno, então dá essas taxas extremamente elevadas de multiresistência baseado no agente, mas o importante é o global e não os agentes em si. Tá? Então existe uma série de agentes que eram resistentes à aminoglucosida, quinolona, cefalopram, terceira geração, quarta geração, e alguns resistentes à aminoglucosida, então eles foram avaliados no estudo.
E aqui o mais importante, né, é que alguns agentes que notadamente são muito resistentes em outros hospitais, e no Brasil e no mundo, no nosso caso, não teve nenhum resistente, foi o enterococo, o acineta, a porcodeira, a citrobacter, a enterobacter cloaca, que foi o grande agente de multiresistência nos anos 90, Escherichia coli, a Klebsiella aeruginosa, Pseudomonas, que é uma grande ameaça à vida aí da população neonatal e de crianças pequenas, e um desses agentes foi multiresistente, né? Nenhum KPC, nenhuma bactéria produtora de carbapenemase foi isolada nesses 15 anos no país. Também é um grande marcador de qualidade assistencial, né? E a gente avaliando no padrão mundial, nossa taxa de 18%, né? Ela fica muito próximo aqui do valor norte-americano, né? Muito mais baixa do que os padrões dos países de baixa e média renda. Veja os valores aqui extremamente elevados de multiresistência em relação ao Staphylococcus aureus na China, Índia, sul asiático. Então, existe a gente está num padrão de multiresistência, a gente consegue manter o Staphylococcus aureus ainda sensível à oxacilina na sua unidade. Em relação às enterobactérias, em relação à enterobactéria espectro expandido, né? No país foi em torno de 19%, muito próximo, mais baixo que aí dos padrões também considerados de países de baixa e média renda. O enterococo receita vancomicina zero, veja os valores dos países aqui também extremamente elevados, né? Até 46%. Em relação aos carbapenêmicos, né? Os famosos KPCs, zero contra uma proporção aí no Brasil de 9%, mas que atinge aí na Índia, às vezes, até 90% da população de recém-nascidos já está colonizado e infectados por bactérias resistentes a carbapenemas. Um comentário a ser feito aqui nos países de baixa média renda, africanos e asiáticos, é que a indução está começando, na verdade, na comunidade. Então, muitas vezes, as mães das crianças elas já vêm colonizadas, e um fator que tem sido associado a isso é o uso de antibiótico no tratamento veterinário de boi, ovelha, né, de galinha. Então, muitas vezes a gente já está ingerindo antibióticos sem que a gente saiba, né, dentro de um produto alimentício. Isso tem induzido resistência na comunidade. Em relação também aqui são outros parâmetros, mas aí países já europeus e Estados Unidos, então a nossa taxa está bem menor que os americanos e europeus, né? E o que poderia justificar essa diferença de taxa, principalmente em relação aos países europeus e norte-americanos, né? Seriam definições de multiresistência que não é unânime, por isso a gente tomou cuidado de utilizar o padrão definido pelo CDC norte-americano e a Anvisa, que é muito próximo do padrão mundial. E o CDC, ele define, né, ameaças urgentes, ameaças sérias, ameaças preocupantes e uma lista a ser monitorada. Então, são dependendo do número de antibióticos, ou classe de antibióticos que o micro-organismo é resistente, ele é definido, então, por essas definições, né, do CDC em preocupante, sério ou urgente, que precisa ser realmente visto. Tá? E a gente não teve nenhuma ameaça urgente, ou seja, nenhum pólen multiresistente, né? Que são essas definições, então, de agente extensamente resistente, quando tem mais de 2 ou 3 classes de antibióticos que ele é resistente, e os pan-resistentes, ou seja, não é sensível a nada. Então, a gente não teve nenhum caso definido nessas classificações, tanto do CDC quanto do CDC europeu. Que é essa, então, importante ressaltar que não teve nenhum caso de Enterobacter cloaca multiresistente, foi o grande causador de infecção e morte nos anos 90, né? Os conceitos de multiresistência eram um pouco diferentes, mas quando a gente aplica naquela população os valores de multiresistência, as definições de multiresistência, eles são bastante semelhantes, né? Em relação ao ciclo de infecção, a maior parte deles foi infecção da corrente sanguínea, então é um grande cuidado, a gente tem pouco, mas a gente precisa cuidar mais ainda em relação ao catéter venoso central, que realmente ele é um dispositivo que pode levar a sepse, e a sepse para o gram-negativo multiresistente, né? Isso é concordante com a literatura, que a infecção da corrente sanguínea realmente ela é a infecção mais frequente nessas crianças, devido ao número importante de uso de catéter venoso central, né? E o nosso protocolo, a gente consegue, então,
pelo uso de leite materno e leite humano, a gente consegue utilizar por um tempo limitado o cateter venoso umbilical e em algumas crianças a gente consegue fazer toda a transição alimentar sem necessidade de uso de um novo cateter central para que haja diminuir o risco dessas crianças. Né? Em relação à mortalidade, a gente teve nesse período dessas 1.700 crianças nascidas ou transferidas no CAIS uma taxa de óbito 384, que dá uma taxa de 23,8%. Dos internados mesmo no Natal, então foram 259 óbitos, a 16%. Dos que tiveram sepsis tardia, a taxa é maior, né, que a sepsis é um elemento, é uma causa de morte. Né? Então, mas houve uma tendência de estabilidade nesses três setores, né, de óbito total, de óbito naqueles internados e óbito por sepsis durante todo esse período de avaliação. Isso é importante porque um raciocínio que poderia ter morreu tanta criança antes de ficar infectada, que, portanto, a sua taxa de sepsis, de multiresistência é baixa, porque as crianças morrem muito precocemente, e com isso você teria menos sepsis. Não é o que for o trabalho, os números evidenciam. Tá? Em relação a Em relação às crianças que foram avaliadas, 99 em relação aos agentes de interesse, houve óbito por qualquer causa em 27% e óbitos por sepsis por 21%, sem diferença estatística nesse sentido. Tá? Quando a gente compara a mortalidade nossa, 19%, é muito próximo do padrão norte-americano aí, de 18%, né? Também de Israel, que é um país de alta renda, na Coreia do Sul, também uma avaliação maior na América do Norte, no Canadá, né, no Japão. Observe esse valor, nessa mesma população de muito baixo peso, olha o valor de sepse tardia no Japão. Isso é um padrão de qualidade que a gente tem o nosso objetivo de ser atingido, né? E contrastando, então, com o Brasil, a mortalidade aí de 20, no trabalho brasileiro de 20 a 26%, e nessa avaliação em Botucatu de 23%. Na América do Sul também próxima de 23%. Né? Na literatura, uma mortalidade maior por bacilos gram-negativos, que não é o nosso agente dominante, então provavelmente é o que contribuiu aí para uma taxa menor. A gente tem uma taxa de pseudomonas aeruginosa muito baixa, porque a taxa de letalidade é extremamente preocupante com esses agentes, em qualquer faixa etária, né, ela chega até 80%, e também o Citobacter kozeri, que também tem uma associação com maior letalidade, só teve um caso nessa avaliação de 15 anos, tá bom? Quando a gente avalia a, a morte de óbito por qualquer causa, óbito por sepsis, no grupo por bactéria multiresistente, por não multiresistente, as taxas são de 15% e 19%, não há diferença entre os grupos na taxa de óbito. Aí o raciocínio poderia pensar o seguinte: bom, eu inicio com oxacilina e micacina, o microorganismo é resistente à oxacilina ou à micacina, e por que eles não morrem mais? Porque existe essa interação com a microbiologia de uma informação muito rápida da hemocultura, muito provavelmente permitindo que a gente consiga fazer a troca por um antibiótico mais eficiente naquelas crianças por multiresistente. Seria uma explicação para esse fato, uma vez que o trabalho é retrospectivo. Né? A idade do óbito e o tempo de evolução da sepse para a morte, não havia diferença entre os grupos. Né? As limitações desse trabalho com estudo observacional retrospectivo unicêntrico, então a extrapolação para outros locais do Brasil, ela fica dificultada porque os centros não são uniformes, né, os hospitais não são uniformes. De qualquer forma, alerta para outros hospitais com taxas muito elevadas que é possível reduzir sepse e reduzir sepse por microresistente, mesmo num hospital que contingente de população de recém-nascidos prematuros e de muito baixo peso é bastante elevado. Então, a prematuridade e o baixo peso não é motivo para ter sepse. O cuidado inadequado que leva a sepse, não é a prematuridade em si. Né? A nossa população, a coorte foi ampla, mais de 1.500 crianças, mas a nossa população de multiresistente é pequena. Ainda bem que é pequena, porque, na verdade, é uma qualidade do serviço. Mas o tempo de avaliação foi longo, mostrando que as medidas que foram feitas durante esses últimos 30 anos, elas continuam extremamente eficientes em termos de conscientização da equipe, em relação ao cuidado geral da criança, principalmente naquela que tem dispositivo invasivo. Né?
A resistência bacteriana é um problema crescente em todo mundo, o risco de se tornar um problema comunitário, que já vem da comunidade com aquele agente, o uso excessivo de antimicrobianos, ela precisa ser falada o tempo todo, em todas as mídias, em todas as unidades de tratamento, seja ele no Natal pediátrico ou de adulto, porque realmente ela pode levar a problemas muito sérios, né? A nossa grande preocupação era se os tratamentos empíricos, os esquemas empíricos iniciais fossem ineficientes, eu precisaria cada vez mais já iniciar com esquemas empíricos cada vez mais de antibiótico, cada vez mais amplo espectro, e se entraria numa cadeia em que maior espectro, maior indução de multiresistência, e aí entraria num ciclo sem fim, maior risco de óbito, né? Uso criterioso, então, na nossa, já preconizado aqui, já realizado em dispositivos de uso de antibiótico. Em conclusão, a incidência de sepsis neonatal tardia por bactérias multiresistentes em crianças de muito baixo peso permaneceu baixa e estável. O Staphylo aureus foi a espécie mais frequente. Os gram-negativos apresentaram maior taxa de multiresistência, mas não houve nenhum caso de multiresistência por enterococo SP ou por bactérias produtoras de carbapenemase. A infecção da corrente sanguínea associada ao catéter foi o sítio mais prevalente. A peritonite por perfuração focal, a maior proporção de agente multiresistente, muito provavelmente porque aí você tem a exposição de toda a flora dentro do peritônio. Não houve diferença quanto ao sítio de infecção, não houve diferença quanto à taxa de óbito hospitalar. Eu agradeço, então, a oportunidade de poder conversar com vocês em relação a esse tema que é bastante importante, bastante preocupante no mundo todo, não é só na neonatologia, em qualquer unidade de internação. Lembrar que nossos pacientes crônicos do ambulatório, né, você pode falar, no ambulatório não está internado, mas tem um grande contingente de paciente crônico que eventualmente interna, são colonizados por bactérias do ambiente hospitalar e que eventualmente no próximo quadro pode já ser por um agente multiresistente. Isso é bastante preocupante porque restringe a nossa possibilidade de tratamento dessas crianças e aí a evolução para óbito pode ser algo mais frequente do que a gente gostaria que fosse. Jamil, em nome de todos, eu gostaria de agradecer a sua excelente palestra.